a eficiência desses táxis, né? Olha lá, sem motorista. Acho que não vi nenhum passageiro. Eles já colocaram esse sistema no Jaguar, não sei porquê. Se tem alguma diferença entre os carros mais baratos, né? Eu já colocaria isso num carro mais barato, né? Porque se bater, daí não tem um grande prejuízo. Mas é loucura. Aqui rodeado de lojas chiques. Tem uma Rolex ali embaixo. Daí também tem a Apple aqui do lado. E outras lojas, aí tem a Nike que eu passei ali. E uns hotéis famosos. Ou seja, é uma região chique. Olha aí, se você quer uma decoração diferente na sua casa, você pode vir nessa loja, comprar um Transform, comprar o King Kong. Já nem sabe se isso aqui é museu ou se é para vender, né? Tá com mais cara de coisa para vender. Olha cada obra de arte interessante. Vou entrar mais uma vez aqui no Chinatown, que é uma área gigantesca. Então tem entradas em tudo quanto é canto. Perguntei ali quanto é que era o Transformer, 28 mil dólares. Daí ele perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil. Daí ele falou, a gente entrega no Brasil. Eu falei, tá bom. Olha, tá parecendo aquelas lojas de chinês de R$1,99 que tem no Brasil. E os preços até camarada aí, ó, R$19,99 a bolsinha ali. E mais o tram, não precisa nem ir pra China, cara, olha aí. Ou na loja do chinês aqui, é tudo... Uau. Igualzinho as lojas de chinês, né? Um lugar que vende placa ali. Eu não vou comprar, mas só curiosidade, que tem placa de tudo quanto é lugar. E tem outro que interessante. Tem aquele lugar ali que chama... é a mesma loja que chama Michael. Onde é que vende essas coisas esquisitas aqui. Vamos ver quanto é que custa as placas. Ó, tá aí, ó. Você pode viajar aos Estados Unidos inteiro e comprar as placas aqui. Esse é um exemplo aqui de quanto tá uma placa. Virgínia, 18 dólares, 19 dólares. O negócio realmente é pegar elas de graça como eu faço, né? A Pensilvânia, 18. Ah, tudo a mesma coisa. Vamos falar mais o imposto, né? Uns 20 dólares. Carinho, né? Melhor pegar de graça. E como aqui é coisa de turista, né? Camisetas 8 dólares. Tem até camiseta da Rota 66 ali. Camiseta de São Francisco. Tem um pouco de tudo para se algum turista quiser levar alguma lembrança aqui, ó. Tem os copinhos aí de cachaça, copo de café. Aqui já é uma loja mais especializada no tema chinês aqui, né? Produtos de jade, esculturas. Nossa, esse cara tá cheio de loja, né? Terceira loja que eu vejo dessa Marcos aí com essas esculturas aí. Comprei lembrancinha aqui. Daí chegou uma mulher empurrando atrás. Na hora que eu tava pagando. Adivinha da onde? Brasileira, né? Paciência. Ela, a mulher me dando troco, a mulher me empurrando atrás, perguntando se tinha fio pra celular. Daí chegou ainda mais as amigas atrás, empurrou mais ainda. E a mulher, só um minutinho. Complicado, né? Esse nosso povo aí, às vezes, não nega, né? Educação. Pois é, estamos aqui onde eu esteve ontem, ou antes de ontem, né? Ontem choveu o dia inteiro. Quero ver se tiro uma outra fotografia daquele pontinho que eu tirei a foto quando eu tinha 16 anos. Acho que aqui nesse ponto é a terceira ou quarta vez que eu tô vindo. Mas vamos ver se eu acho o lugar aqui de novo para tirar outra foto para ser igualzinho a de quando eu tinha 16 anos que eu tirei aqui. Só fico imaginando, imagina se perder, não dá pra ver a inclinação, né? Mas imagina perder o freio nessa descida aqui. Os arranha-céu de São Francisco. Eu fico tirando foto daquele prédio, né? Nunca falou o que é. Aquele prédio lá é o Transamérica. Ele é um prédio cheio de escritórios, né? Tem esse formato aqui de pirâmide. E ó, aqui parece realmente que você tá na China, cara. Olha, tudo
chinesada, contando a história aí da família, vendo como é que tá as coisas lá na China. Barato. Os outros ali dormindo, outros jogando baralho, comendo. Tem um pouco de tudo aí. O problema é entender o que eles estão jogando aí, né? Meu Deus. E vale dinheiro, viu? Eles jogam o dinheiro ali embaixo das cartas ou embaixo da mesa ali escondendo. Mas que máfia, hein? Imagina aí se aparecer o gelo aqui, né? Se vai dar correria. É uma coisa de louco. Essas ruas aqui, essas subidas, esses táxis malucos aí sem motorista. Pelo menos você para, né? Mas aqui é uma parte clássica de São Francisco, né? Aquelas subidas onde é que tem os carros de cabo, né? Cable cars. Eu tô indo lá na Lombard Street. Faz tempo que eu não vou lá, vamos descer a Lombard Street. E olha como é que os carros... Olha lá o Alcatraz! Eles têm um ponto. O problema aqui é achar um ponto para parar, né? Que é tudo estacionamento ou tem um carro parado. Então é difícil de parar. Se você quer vir aqui parar só para andar e passear, esquece. Tem o Dodge quem mora aqui. Então vamos lá para Crooked Street, como eles chamam, né? E Crooked quer dizer sinuosa. E tá vindo o Imo atrás de mim. Vamos ver se ele vai fazer a mesma rota aqui. E vamos nós. Não se dá para virar aqui? Que não falta aqui é turista, né? Então vamos nós descer aqui. Tem que ser brabo. Tem que ser brabo aqui para descer nisso aqui. Pior é subir a pé, né? Esses sim que são os malucos. Só o freio não falhar, né? Que daí nós encara. O pessoal vem mais a pé, né? Não de carro. Mas como a gente está de carro, a gente tem que fazer esse trajeto de carro, né? Que graça tem fazer isso a pé se você está de carro. E continuamos a descer o Lombard Street. Imagina quem recebe pacotes aqui, como é que faz, né? O cara entope aqui, o Amazon entope a rua aqui para descer, né? Putz, tem gente ainda que mora aqui, né, que tem que parar o carro. Olha a função do que o cara tem que fazer para parar o carro aqui e atrapalhar todo mundo, né? Olha, outra coisa, agora que eu escutei a ambulância. Imagina a ambulância para vir aqui também. Que complicado que deve ser, né? O pessoal gosta de vir a pé mesmo. Tem que vir de carro, que daí tem graça. Mas vocês aguentam, viu? Qualquer carro aqui dá pra fazer isso. Não um caminhão grande, né? É só ir virando devagarinho aqui que você consegue fazer o trajeto. Pronto, terminamos aí a famosa Lombard Street. É complicado, viu? Porque você quer ir e daí o outro vai querer ir. Daí não dá para enxergar direito porque vem trânsito de tudo quanto é lado. As ruas aqui não dá para ver porque tem um ângulo complicado. Olha as casinhas bonitinhas aqui, ó. Não tem um espacinho para parar para poder tirar umas fotos e descer e tirar umas fotos. Opa, na verdade vai sair. Aqui na esquina tem a fábrica de Ghirardelli de chocolate, mas já tô vendo que o passeio não vai rolar. Vamos dizer assim que é quase impossível de achar lugar para estacionar. Maluco aí, ó. Ou seja, se achar eu vou, se não achar fica pra próxima, né? Tem que passear nos parques. O negócio aqui é complicado. Pensei que era só a questão do carro, né? Mas aqui dentro também é uma loucura, hein? Putz grila, que coisa de louco. Então, o veredito é melhorzinho que o Burger King, é melhorzinho que o McDonald's, mas não é nada assim de super especial. Se você quer comer um hambúrguer realmente americano, tem que ir no McMiniman's. Bom, pelo menos assim em Oregon, né?
mas nada assim de especial. Pelo menos tem uma limonada que é diferente, né? Na maioria dos lugares só tem Coca-Cola. E daí tem batatinha frita. Mas nada assim demais não, viu? Não vale a pena esperar 1 hora na fila lá do drive-thru, do drive-in, drive-thru, né? Pra poder comprar isso aqui. Pois bem, vamos passear aqui pelo Wharf, que é a região costeira aqui que tem em São Francisco aqui, onde é que tem os piers. Acabei de comer no In-N-Out. Nada a ver. Não vale a pena pagar. Bom, não é tão caro assim, né? Mas não tem nada assim de especial. Aí tem as lojinhas, como sempre. Do outro lado ali tem o Alcatraz e diz que eu quero tirar uma foto. Além dos sem-tetos aí, né? Embriagados ou drogados. Que tem vários que eu já vi. Dia de semana é um dia legal. Tem uns carrinhos interessantes que você pode alugar aí. Passou uns 3 aqui. Se aparecer eu vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês. Daí todas essa região aqui, né? Coisa turista, né? Coisa turística. Seattle também é bem parecido. O legal de Oregon, fazendo propaganda já de Oregon, é que a maioria desses lugares são bem menores, né? Então, tipo assim, parece mais aconchegante. Apesar de ser turístico, não tem aquela impressão que é super turística, né? Uma coisa mais local. Então, o que tem aqui? Aqui está um lugar muito famoso aqui em São Francisco, que é o Fisherman's Wharf. Aqui tem uma história interessante, né? Que é relacionada à história de São Francisco. Tem a história da pesca. Então as raízes daqui da região aqui foram por causa da pesca, né? Começou aqui. E daí tem muitas atrações turísticas, né? Um ponto de partida dos cruzeiros que vai aqui na Baía de São Francisco, que vai para Alcatraz. E outros passeios aí pelo mar. Tem comida, tem entretenimento. Parece que a gente está no Peru, né? Então tem um pouco de tudo aqui. Mas é uma área turística, né? Pra quem gosta disso aqui, prato cheio. Daí tem... Deixa eu ver quanto é que é o estacionamento aqui. 60 minutos, 1 hora, $12. Ó, tá mais barato do que na cidade. Se alguém quiser vir aqui parar bem no centro, tá valendo a pena. Mas 1 horinha só, né? Sai correndo e vendo as coisas. Roda gigante. Tem aí uma padaria com café. Vamos ver se dá pra tirar umas fotos legais aqui. E o que temos aqui? Eu vim aqui só pra ver isso. Tá dando preguiça de ir lá visitar. Mas lá temos o Alcatraz. Ver se depois dá pra dar um zoom, porque o zoom dessa câmera aqui não é muito bom. Então o Alcatraz, para quem não conhece o Alcatraz, é uma ilha onde ficava aí um presídio muito famoso. E daí foi fechado, foi aberto em 1934, uma prisão federal, né? Diziam eles que era uma prisão onde que ninguém conseguiria fugir dela. E daí fechou em 1963. E desde então ele se tornou um grande ponto turístico, né? E daí diz que em 69 tinha uma ocupação dos indígenas ali também. Ou seja, é uma história interessante, né? Para quem nunca ouviu falar dos fugitivos do Alcatraz, quando você vai lá na ilha, acho que eu não lembro, fui 1 ou 2 vezes já. Acho que foi uma vez, acho que foi com meu pai, e outra acho que foi com a senhora Little Max. Daí conta a história, mostra a cadeia de onde que fugiram, né, os prisioneiros, os 3. Agora ainda tem muita dúvida na história se eles conseguiram realmente fugir e nadar até aqui, ou se a corrente levou eles em alto mar, ou se padeceram, né? Não parece ser muito longe, viu? Tem gente que realmente pode nadar isso. O problema é que a água é muito fria, né? Mas foi muito criativo o planejamento da escapada deles, né? Quando eles escaparam. Até é bacana conhecer a história, né? Tem muitos documentários e filmes a respeito disso, de quando eles fugiram ainda ao Alcatraz. Mas eu tinha esquecido da distância. Então não é um lugar assim que é muito longe. Como eu disse, né?
realmente, se a pessoa é uma boa nadadora, dá pra nadar até aqui tranquilo. O problema é se a correnteza levar em alto mar. Daí complica. Pois bem, tá feita a visita externa ao Alcatraz. E tem passeios pra ir lá, né? Vamos ver aqui se eu acho. Onde é que compra os ingressos? Os ingressos que tem que ser comprado. Fica mais uns 15 minutos andando naquela direção ali. Depois ali do carrossel. Então deixa pra lá. Depois eu vejo online e coloco os preços aqui. Mas aqui tem outros passeios também que já saíram. O último é às 13h45. E são passeios aí para fazer a Bahia. O Golden Gate Bay Cruise, Bridge, São Francisco City Lights, que deve ser um que tem mais à tarde, mas não estava mostrando ali. Então tem esses passeios aqui, vocês já viram o preço mais ou menos, né? Esse aqui não vai para Alcatraz, esse aqui só faz a Bahia aqui. Esse aqui é o Pier 45. Que parece que tem uns rangos legal. Micheladas, ceviche, cocktail, clam chowder, fish and chips, lobster roll, garlic butter shrimp, mojarra frita, camarones a la diabla, mojo de ajo. Seria interessante provar um clam chowder aqui para comparar com os clam chowder lá do Moe's, né? Mas já que eu comi, não tô mais com fome, né? Olha, acabou dando certo. A hora que eu vi no mapa aqui, eu tava pertinho. Então estamos aqui na Ghirardelli, que foi iniciada aí pelo Domenico Ghirardelli. Isso foi em 1852. Ele aprendeu ofício como um confeiteiro, daí ele criou uma loja aqui e daí aqui tem essa fábrica de chocolates. E claro que eu não vou poder comer, né? Porque eu não como muito doce, mas se tiver um oi sem açúcar. Os brasileiros na frente ali. O brasileiro eu acho em todo canto do mundo, né? O casal ali na frente já passou falando português. Aí pra quem gosta de chocolate é uma tentação, hein? Vamos ver se tem alguma coisa sem açúcar aí. Aqui tem um café, sorveteria, chocolate de tudo quanto é tipo. Mas daí se quer comprar chocolate da Ghirardelli, que acha em todo lugar, compra lá no Winkles mesmo. E café eu não quero, então meu passeio por aqui acabou. Vai ficar por isso mesmo. Então eu estou aqui no pier, em outro pier, né? E agora para tentar, né, entender como é que funciona isso aqui. Está, a Golden Gate lá atrás. Tá falando que onde tem uma marcação vermelha você precisa ter uma permissão aqui do Harbor, do porto, e onde não tem, daí não precisa. Ou seja, aqui ó, por exemplo, que tá marcado em vermelho não pode, né, se não tiver permissão. Esses outros aqui é todos abertos. Sempre tem, né? Os engraçadinhos lá empinando, fazendo graça. Mas lugar legal, né? Pena que não tá dando para ter uma vista legal ali da ponte. Vamos ver onde é que dá pra ir pra tirar uma foto legal. Aqui ó, parece a lagoa do Taquaral. O pessoal correndo em volta da lagoa. Igualzinho. Pena que minhas costas não aguentam mais correr. Senão eu tava correndo junto com eles. Então, é isso aí. O pessoal vem aqui ver o pôr do sol. Só que vai dar o pôr do sol não do lado ali do Golden Gate. Mas já dá pra ver que tá cheio de carro ali. Dá uma chegadinha, tirar uma fotinho. E daí acho que acabou os passeios aqui por São Francisco. Aí depende do gosto de cada um, né? Mas os principais, os Chinatown, passar em cima da Golden Gate, eu já fiz isso algumas vezes. Acho que é $17, parece que tem que pagar. Com aquele como é que fala? Aquele aparelho eletrônico, né? Você tem que deixar um crédito. E daí eles cobram automaticamente. Então não vale a pena pagar tudo isso só para passar em cima da ponte, né? E daí que mais? Daí tem o Chinatown. Daí também tem o Alcatraz, que seria outro passeio para fazer aqui. Assim, as coisas essenciais para fazer, né? Descer ali a Lombard Street.
Tem gente que corre meio que a câmera lenta, né? Seria eu esse. Então tem esses passeios básicos, né? O resto, eu falo assim, é tudo extra. Pois é, chegamos a tempo aqui do pôr do sol. Olha o que estamos olhando ali. A Golden Gate Bridge. Um dos pontos mais famosos que tem aqui em São Francisco. Ela liga as cidades de São Francisco e a península de Marin, atravessando o estreito da Golden Gate. A construção começou em 1933 e terminou em 1937. Até que foi bem rapidinho, né? Então é uma atração turística. Agora quem está fazendo pose aqui é o cachorro, ele que é o artista principal aqui no momento. Então acho que esse vai ser o último passeio por aqui. Um dia lindo, maravilhoso, sem vento, bem agradável. Está ali do outro lado, está o Alcatraz. Então são dois lugares bem icônicos. O Alcatraz ali e a Golden Gate aqui. Sensacional. E o dia já está se pondo. Maravilhoso esse parque aqui também, com gente passeando, correndo, tirando fotos. Tem que estar um dia assim bonito, especial, pra gente poder tirar umas fotos bonitas assim pra vocês verem, né? Pessoal que gosta de correr, hein? Ou de skatear. Esse daí já é mais preguiçoso, esse seria já meu estilo. E olha as casinhas bonitas que tem aqui ao redor. Queria ver como é que tava, né, com a ventania de ontem, como é que essas casas aí são protegidas, porque realmente o vento, e os barcos também, né? O vento ontem deu um monte de alarme na televisão, de tempestade. Tomar cuidado que ia puxar telha. Um monte de calamidades aí que estava prometendo que ia acontecer. Teve inundações, caiu árvores, mas não foi tão feio assim como achava que ia ser. É sensacional visitar esse centro dos velhinhos, né? Acabei de sair de lá, fui almoçar com eles. Eles pedem uma doação de $5. Isso não é restrito apenas a quem tem mais de 60, mas dependendo do lugar, eles aceitam pessoas mais jovens. E também, olha que vista! Pô, eu não trouxe minha câmera. Olha a vista, e eu não trouxe a minha câmera. Então é interessante, né, visitar esses lugares, porque primeiro você aprende muito a respeito da velhice, ou o que precisa ser feito. O que precisa ser feito aqui na velhice, né, vamos dizer assim. Daí tem um senhorzinho que estava do meu lado ali, ele vendia seguro, isso que eu achei mais interessante. Ele venderia seguro para o hospital para malpractice. Malpractice é quando o médico faz alguma besteira, né? E daí então ele treina, né? Vendia o seguro, treina, uma companhia grande. Nossa, cada vista bonita. Tem que parar de falar, né? Eu não tinha subido aqui ainda. Aqui tá difícil. Mas daí ele vende seguro para hospitais e ele fala o absurdo que é o relaxamento dos hospitais em questão de documentação, de médico dar, como é que fala? Medicação indevida ou a mais. O que mais acontece, ele disse, é médico que dá a prescrição errada, o remédio errado, em doses erradas. E daí o paciente acaba falecendo. O paciente acaba falecendo e é postado, é colocado como se fosse pneumonia, sabe? Coloca assim uma coisa crônica que na verdade não tem nada a ver. Mas quem é que vai, né, brigar com o médico se ele que é o expert na situação? Então ele vende esses seguros aí para o hospital e daí explicou. Interessante como é que funciona isso, né? E faz a gente ficar mais preocupado ainda de ir nos hospitais aqui, né? Que falam que é uma maravilha. Pena que tá esse tempinho chato, né? Mas o que a gente faz? Se refugia na biblioteca, vai lá visitar os velhinhos, aproveitar e pegar um pouco de água, não precisando, né? Mas já que tá aqui, então vamos esconder aqui um pouquinho, matar tempo.